Uma maneira diferente que os cientistas costumam usar para pesquisar e investigar a reencarnação cientificamente através da hipnose consiste em verificar se a pessoa é capaz de falar uma língua que desconhece, uma língua que jamais teve contato com ela, que jamais aprendeu. Por exemplo, uma pessoa que fala alemão e de repente passa a falar o inglês sem que jamais tenha aprendido esta língua. Este fenômeno é raro. Acontece com adultos e acontece com crianças, que ao relatarem suas vidas passadas, chegam a falar em línguas desconhecidas, línguas até mesmo mortas, idiomas, línguas mortas. O fenômeno pelo qual uma pessoa passa a falar uma língua que desconhece é denominado xenoglossia. Xenoglossia é uma palavra formada pela junção de duas palavras gregas, xeno, que quer dizer estrangeiro, e glossia, que quer dizer idioma. No entanto, esta palavra foi cunhada por Charles Richer no ano 1905 a 1907. Charles Richer foi um médico ganhador do Prêmio Nobel. Ele estudou várias áreas do conhecimento científico, incluindo a parapsicologia. Ele foi o cunhador que deu definição à palavra xenoglossia. Cientistas afirmam que a xenoglossia pode sim ser uma comprovação científica da reencarnação. E citam um italiano, um lavrador, uma pessoa simples, que jamais estudou línguas. Entretanto, no estado de transe, ele falava 28 línguas fluentemente, 28 idiomas. Isso mesmo, 28 línguas. Como foi que ele aprendeu? Se na existência atual ele não passa de um simples lavrador, jamais entrou numa escola, jamais estudou línguas. Como ele poderia saber falar 28 idiomas? Como atribuir um fato desse sem colocar a reencarnação? Naturalmente que ele já veio essa vida com essa bagagem. Ele aprendeu em vidas passadas a falar, era um poliglota em vidas passadas, que está na existência atual. E no estado de transe ele consegue falar esses idiomas. Freud, o pai da psicanálise, em seus registros escritos, fala que tratou uma paciente que esqueceu completamente de falar a língua materna, o alemão, e passou a falar inglês, sem jamais ter ido à Inglaterra, sem ter parentesco com o inglês, sem jamais ter estudado o inglês. Esta paciente esqueceu o seu idioma natural e passou a falar uma língua diferente. Como explicar, fora da reencarnação, estes fatos? Como esta pessoa aprendeu se não foi em vidas passadas? O renomado cientista Dr. Ian Stevenson, reconhecido internacionalmente por seus estudos e pesquisas sobre reencarnação, que chefiou o Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Universidade da Virgínia, estudou inúmeros casos de xenoglossia e publicou um livro intitulado Xenoglossia, Novos Estudos Científicos, cuja sinopse é: xenoglossia é o nome que se dá ao fenômeno parapsíquico em que uma pessoa
passa a falar em idiomas que nunca aprendeu ou sequer teve contato. Ele cita 2 casos de xenoglossia que comprovam a reencarnação. O primeiro envolve uma mulher que passa a falar alemão sem nenhum conhecimento prévio da língua. Ela falava inglês e passou a falar alemão sem que jamais tenha estudado ou aprendido esta língua, e passa a adotar uma outra personalidade. O segundo caso é também de uma mulher, uma indiana, que num tratamento clínico passou a falar bengali, sem que jamais tenha tido contato ou estudado a língua. Esses 2 casos foram constatados, apurados, investigados cientificamente pelo Dr. Ian Stevenson. Agora, uma das provas mais contundentes em prol da reencarnação são os casos de crianças que vêm a este mundo trazendo conhecimentos, habilidades em comum à sua idade. São as crianças prodígio. E entre essas habilidades está em falar em línguas desconhecidas, a xenoglossia. Como uma criança pode começar falando frases ou palavras soltas e de repente ela começa a falar o idioma perfeitamente? Criança poderia fantasiar? Um adulto, ainda considerando a remota possibilidade dele estar fantasiando, tendo em vista que esses casos são estudados com todo rigor científico, saberão diferenciar se uma pessoa está fantasiando, mas o que quer dizer de uma criança? E no Brasil, um caso muito famoso de xenoglossia foi descoberto há décadas passadas pelo Hernande Guimarães Andrade, famoso parapsicólogo brasileiro, cientista da reencarnação, que descobriu o caso Viviane Silvino, uma garota que nasceu em 1963 na cidade de São Paulo. Logo aos 2 anos de idade, ela surpreendeu os pais quando começou a pronunciar palavras em italiano. Logo se apercebeu que Viviane Silvino falava o idioma italiano, sem que jamais tivesse qualquer parentesco italiano e que jamais tivesse ido a Roma ou qualquer região da Itália. Tempos depois, Viviane foi submetida a uma regressão hipnótica e revelou ter vivido em Roma na época da guerra. Relatou nomes de amigas e pessoas da época, descreveu tudo com riqueza de detalhe, citou eventos e relatou ter falecido vitimada por um bombardeio. É isso aí, gente. Casos como estes não podemos atribuir que seja apenas provocado pela mente humana. Se torna quase impossível a gente conceber estes casos fora da reencarnação. Não existe uma explicação mais racional, mais lógica, de que estes casos de xenoglossia se trata realmente da reencarnação. No entanto, estudos realizados pela parapsicologia chegaram à conclusão de que a xenoglossia pode ser resultado da atividade humana, da atividade mental humana, devido ao fato de que pode ser induzido através da hipnose, da euforia e do transe. Mas o que quer dizer quando o hipnotizador e o hipnotizado desconhecem a língua? Pode alguém induzir uma pessoa a falar em língua que ele mesmo desconhece? Este argumento põe por terra a ideia da parapsicologia.
Segundo eles, o hipnotizador induz o hipnotizado a falar em línguas. Agora, se o hipnotizador desconhece a língua, tão quanto o hipnotizado, esta ideia realmente fica sem sentido. Para aprender a falar uma língua, são necessários 4 requisitos. 4 requisitos. Primeiro, o contato com a língua. Segundo, a prática. Terceiro, a repetição com erros e acertos. E a quarta, a recepção cognitiva. Aprender uma língua é como aprender a nadar e a dirigir. Não acontece instantaneamente. É necessário praticar com erros e acertos. Não é coisa que aconteça de maneira instantânea. É isso aí. É isso aí, gente. Nós estamos caminhando na trilha da reencarnação. Estamos nos aproximando do final de mais uma etapa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, analise o canal, entre lá. Tenho quase certeza que você vai gostar. Nós temos muitos assuntos de reencarnação, do karma, música, entretenimento. Entre no canal e faça você mesmo o seu julgamento. Acredite, se você gosta do tema da reencarnação e do karma, você vai encontrar o lugar certo no canal Dioniso Tomás de Araújo. Entre no canal e constate. É isso, gente. Por hoje é só. No próximo vídeo, vamos contar 2 casos interessantíssimos e bastante divulgados na imprensa, nas redes sociais. Dr. Google fala sobre ele. 2 casos interessantes que vamos fazer um resumo desses 2 casos, muitíssimo interessantes e comprovados de reencarnação. Aí nós fechamos essa etapa na trilha da reencarnação e vamos prosseguir nessa trilha olhando para novos horizontes sobre a reencarnação. Assuntos que você ainda nem sequer imagina o que virá pela frente. Assunto bastante interessante. É isso. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.